California. Let's go! I leave you out on the road, you hear the song, the wheel. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, let's go! I leave you out on the road, you hear the song, the wheel. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui de volta para falarmos sobre conteúdo de estatística. Essa música que estava ouvindo é a música do The Doors, de 1970, The Roadhouse Blues. Uma música maravilhosa, um rock bem clássico. Gente, vocês estão se cuidando direitinho? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Infelizmente ainda estamos à distância, mas com muita fé vamos seguir em frente. Vamos lá, sobre estatística. Com certeza você deve ter se deparado com uma situação que eu vou passar para vocês a seguir. Um gráfico ou uma partida de futebol, as informações sobre posse de bola, chutes a gol, certo? Cartões amarelos, passes errados, enfim. São todos esses dados aqui em transmissões esportivas, ou então, por exemplo, numa pesquisa em eleição, para saber qual candidato está na frente. Recentemente a gente teve isso, né, aqui em Curitiba. Tudo isso aí envolve um conceito, tá? Informações, dados de ferramentas da estatística. Tá legal? Muito bem. A palavra estatística vem do latim status. Quer dizer, originalmente, quer dizer estado, tá? Então, se eu for pegar a origem da palavra, você vai entender que, originalmente, a palavra estatística se referia às coisas do estado. Então, vamos dizer assim, inicialmente a estatística era mais utilizada para a administração das coisas públicas, certo? Como arrecadação de impostos, obras, utilização de recursos, enfim. Mas você sabe que hoje a estatística tem um uso muito mais abrangente. Basicamente, tá? Vamos resumir assim, simplificar, que a estatística, gente, a palavra, a atividade dela é conhecer uma população a partir do estudo de uma amostra. Então você vai definir um tema e a partir daí você vai estudar e chegar a uma conclusão. Então assim, as fases do método estatístico. Primeiro, definição do problema, né? O que você quer estudar? Qual é uma pesquisa sobre eleição? Saber o número de filhos de um casal no Curitiba, no país? Tal, planejamento, como você vai fazer isso? Certo? De que maneira? Através de que recursos? Como que vai ser essa coleta de dados? Por telefone, presencialmente? A crítica dos dados é processar, verificar o que serve, o que não serve, vai fazer a apuração, a contabilização dos cálculos, elaborar, organizar, e afim. Assim, e depois, a apresentação. Você vai organizar através de tabelas e gráficos, tá? Para você apresentar esses resultados e analisar, interpretar e chegar às suas conclusões. Então, basicamente, vamos pensar assim, um conceito bem importante. O que é população estatística? Gente, população estatística é o conjunto de entes. Quando eu falo entes, não precisa ser só pessoas, com pelo menos uma característica em comum. Exemplo, pesquisa sobre a eleição em Curitiba. Quem está na frente candidato a prefeito. Qual que é a população da pesquisa? Todos os eleitores de Curitiba. Gente, não é toda a população de Curitiba. São todos os eleitores. População de Curitiba pode ter criança e pessoas que não votam mais. Adolescente, criança de 10 anos, não vai votar. Então, a população estatística, nesse caso da pesquisa de eleição, são todos os eleitores. Vamos supor, tem 1 milhão de pessoas. Mas, gente, a pessoa que é inviável você perguntar a 1 milhão de pessoas em quem ele vai votar, claro que daí já seria o resultado da eleição, não tem sentido. Então, a partir daí, você seleciona uma amostra, tá? Mas essa amostra precisa ser confiável. Essa amostra não pode ser tendenciosa. Então, vamos pensar o seguinte, vamos recapitular. População estatística é o conjunto total de dados onde você vai estudar. Você faz análise de defeito de parafuso numa empresa. Produziu 300 peças. As 300 peças é a tua população. Vou selecionar uma amostra de 5%. 5% é a tua amostra. Você é médico veterinário. Quero pesquisar um tipo de virose que acontecia nos bichos do Parque Iguaçu. Qual é a população? Todos os bichos do Parque Iguaçu. Qual é a tua amostra? Você vai selecionar
para poder fazer tua amostra, para fazer teu estudo. São os mamíferos, os macacos, enfim. Então, gente, população não é só a gente quando se fala em estatística. População e estatística é o conjunto total dos entes que você quer estudar. E esses entes têm uma característica em comum. O que você quer estudar. Por exemplo, pesquisa, eleitores, qual é a característica em comum? Ser eleitor de Curitiba. Muito bem? Beleza. O que é a amostra? A amostra é a parte representativa que você vai selecionar. Gente, o que eu quero dizer com uma amostra confiável? Que a amostra não pode ser tendenciosa. Exemplo. Você quer fazer uma pesquisa qual é a maior torcida de Curitiba dos 3 times, tá? Aí você vai lá e pesquisa próximo ao estado de Curitiba. É claro que a tua amostra vai ser tendenciosa. Por quê? A tendência é a maioria das pessoas ali em volta torcer para o clube que está vizinho, não é isso? Então isso é uma amostra tendenciosa. Isso não serve em estatística. A amostra precisa ser representativa. Outro exemplo. A pesquisa. Qual é a altura média dos alunos de uma escola? E eu vou lá e pego só os baixinhos do 6º ano. 1,50 m. E daí eu chego à conclusão da minha pesquisa. As 40 pessoas que eu peguei lá. A altura média dos alunos do colégio é 1,50 m. Está errado. A minha amostra foi tendenciosa. Não pode. A amostra precisa ser representativa. Como assim? Pegar uma parte de cada nível de ensino. Para você ter uma ideia melhor. Ok? Então, assim, como simplificação, o que eu penso assim, algum macete para vocês não esquecer mais isso aí. O bolo seria a população, tá? Para eu saber o sabor do bolo, eu não preciso comer ele inteiro, embora dê vontade, né? Basta comer uma fatia. A fatia seria a amostra. Ok, pessoal? Muito bem? E a amostra, esse tipo de amostragem pode ser casual ou aleatória, que é tipo um sorteio. Pode ser proporcional ou estratificada. Por exemplo, estou pesquisando os lares, as residências de uma rua e sorteio alguns números da casa. Ou então pode ser também, por exemplo, proporcionalmente. Se tem 40% de meninos, então 40% da amostra vai ser de meninos. Isso é proporcional ou estratificada. Muito bem? Beleza. Vamos lá. A estatística é um conjunto de técnicas, aqui é um exemplo, gente, de técnicas e métodos de pesquisa que envolvem várias fases. Marque a opção que não apresenta uma dessas fases. Gente, planejamento da coleta de dados, claro que faz parte. Manipulação dos dados, claro que não, né? O que é manipular? Aí se entende no caso de você provocar assim, alguma coisa, algum erro nos dados, sabe? Mexer com o dado e deixar ele inverídico, entendeu? Aí seria uma coisa falsa, né? Manipular os dados. Então isso não faz parte das fases estatísticas. Beleza? Exemplo 2. Marque a alternativa que melhor coaduna com o conceito de amostra em estatística. É o conjunto total da população? Claro que não, né? A amostra é a parte dos integrantes da população de uma cidade, não necessariamente uma cidade, tá? Tem que pensar a população e amostra no sentido genérico, no sentido geral. É um pedaço de grupo de pessoas? De novo eu vou falar para vocês. Não exatamente. É parte, por exemplo, de uma população de animais? Não necessariamente. É parte representativa de uma população estatística? Aí sim, letra E, então, é mais correta. Legal. Gente, agora é o seguinte, vou falar uma coisa bem importante. Nessa fase aqui, da apresentação dos dados, você precisa organizar isso através de tabelas e gráficos. Como é que vai funcionar? O que é uma tabela em estatística? É um quadro demonstrativo que você mostra, assim, os dados de sua pesquisa, tá? A parte de cima seria o título dessa tabela. Aqui seria o corpo dela. Detalhe, esse título tem que responder, para deixar de forma completa, as seguintes perguntas. O que, onde e quando. Por exemplo, o que? Dados sobre a população do Paraná. Onde? No Paraná. Quando? Em 2020, tá vendo? Tem que responder essas 3 perguntas. Aqui está o corpo da tabela. E detalhe, você vai fazer uma pesquisa, você vai promover, publicar essa tabela, tem que colocar aqui embaixo, aqui no rodapézinho, tá? A fonte de onde você tirou esses dados, tá? Foi pesquisa da internet, foi da Secretaria de Educação, foi da Secretaria da Escola. Tem que colocar isso aí, tá? De onde foram extraídos os dados. Outra coisa muito importante, além das tabelas que você vai apresentar os dados, também são os gráficos, pessoal. Muito importante isso, Tipos de gráficos. Gráfico de linha simples, Olha aqui, é bem tranquilinho. Isso aí você vê muito, tem uma aplicação prática fantástica. Gráfico de colunas simples ou barras simples, tá vendo? Pode ser aqui colunas, ou pode ser barras. Olha só, na horizontal, na vertical. Mas por que o nome simples? Que está mostrando apenas uma informação, Nesse caso, a linha simples, vendas, coluna simples, desempenho em matemática, brinquedos vendidos no terceiro trimestre de 2014, também uma informação só, tá vendo? Isso quer dizer simples, sim, barras, colunas ou linhas. Tá, agora tem a palavra múltipla no conceito. Então, o que vai acontecer? Você vai usar esse tipo de gráfico quando você deseja comparar entre si 2 ou mais fenômenos, tá?
Então, por exemplo, aqui, ó, estou comparando o quê? Nas faixas etárias, percentual de pessoas usuários de redes sociais, tá vendo? Então, de acordo com a faixa etária, tem um uso maior ou menor nas redes sociais. Repare que aqui os mais jovens, ó, é o que eles mais usam, que mais usam normalmente, né? Isso aí é de praxe. Então, beleza? Então, quando você vai usar linhas múltiplas ou colunas múltiplas, ó, quando você quer comparar dois ou mais fenômenos, tá? Então, a ideia aqui é comparação, tá legal? Muito bem. Em frente. O que é um cartograma? Cartograma não lembra cartas geográficas? Então, cartograma, pessoal, seria a utilização de mapas. Por exemplo, na previsão do tempo. Tem um mapa lá, onde vai chover, onde vai fazer sol, frio. Beleza, ó, o mapa da Covid. Também eu estou usando um cartograma. Gráfico de setores ou pizza. Quando você vai usar esse gráfico, olha, é bem comum, parece uma fatia de pizza. Quando você quer comparar, verificar a participação de cada dado dentro de um total, tá? Então, é a verificação de cada dado dentro de um total. Pode ser assim na forma circular, pizza normal, que é mais tradicional, ou pode ser uma barrinha aqui, gente, ó, onde cada fatia aqui, ó, representada pela legenda, significa uma participação, tá? Então, a ideia desse gráfico aqui, setores ou pizza, é mostrar a participação de cada dado dentro de um total. Em frente, o que é um pictograma, um gráfico pictórico? Ah, isso aí eu adoro esse tipo de gráfico, gente. O que é isso aqui? Quando você utiliza desenhos, o que quer dizer pictórico? Lembra de pictures, né? Lembra de figura, imagem. Então, esse gráfico aqui, na verdade, é a combinação do gráfico já tradicionalzinho com o desenho. Por exemplo, aqui, ó. Se você for olhar, se trata o quê? De gráfico de linha. Mas bateu ali o desenho ali, ó, já trata o quê? Bate o olho assim, você já sabe que trata de informação sobre dinheiro. Tá vendo a utilidade dele? Como ele é bem legal e fala muito mais rápido aos olhos, a informação vem muito mais rápida e precisa. E ele é mais descontraído também. Nesse caso aqui, ó, é um gráfico de barras normal, né? Barras múltiplas. Só que o azulzinho está mostrando os rapazes, o vermelhinho está mostrando as meninas. Então a ideia, ele já mostra mais rapidamente, tá? Olha aqui, um gráfico de setores. Vai falar sobre o quê? Sobre peixes. Então a informação vem mais rápida. Olha que bonito isso aqui, olha que legal. Um gráfico de barras, esse das casinhas. Mas de cara, você bate o olho e sabe que se trata de quê? De sorvete. Olha que interessante, gente. O brasileiro não consome tanto sorvete assim, ó. Consome bem menos, por exemplo, que países gelados, como Suíça, tá? Austrália, Estados Unidos. Mesmo no Brasil sendo um país tropical, não tem muita cultura de tomar tanto sorvete, tá? Então aqui é um gráfico de barras, mas ele combinado com o desenho vira um pictograma, tá? Aqui, por exemplo, ó, um gráfico de colunas. Mas bateu o olho aqui, fala sobre o quê? Produção de leite, bovinos e tal. E é muito mais rápido a informação. Esse daqui, olha que graça. Esse aqui, ó. É um gráfico de colunas, gente. Mas repare que tem os dropzinhos aqui. Então, se trata do quê? Informação sobre a escola. As cores que as crianças mais usam quando estão fazendo um desenho. Ok? Daqui a pouco a gente volta com a continuação e resolvendo exercícios sobre gráficos.